Então, olha só, vamos começar, está gravando. Vocês estão vendo a tela, está aparecendo para vocês? Sim, professora. Tá. Sim, professora. Então, a primeira parte da aula que a gente vai estar vendo é sobre o sono. Na verdade, para que a gente possa aprender, as nossas necessidades fisiológicas, como comer, dormir, têm que ser atendidas, ok? Então, o sono também faz parte da minha necessidade fisiológica. Eu preciso dormir, eu preciso descansar para que eu possa ter um bom aprendizado também. Se eu não tiver descansado, a minha mente não está em repouso, não consegue acompanhar, tá? Então, o que acontece com isso? É super importante eu ter esse repouso. O que acontece com o bebê recém-nascido? O bebê recém-nascido, ele fica 18 horas dormindo, o dia tem 24 horas. Depois de 3 meses a 1 ano, esse sono vai reduzindo o ciclo do sono para 15 horas. Uma criança de 1 a 3 anos, ela dorme 14 horas. Quando ela está na fase pré-escolar, de 3 a 5, ela dorme 13 horas. De 5 a 12 anos, vocês viram que vai diminuindo essa escala do sono, tá? De 5 a 12, 11 horas por dia. O adolescente, de 12 anos a 18 anos, 10 horas por dia. O adulto, 9 horas por dia. Isso é o que seria adequado, o que seria normal. Tem pessoas que nesse inteirinho sofrem de insônia, não conseguem dormir, mas para que eu possa ter uma vida saudável, um aprendizado, é o que eu preciso. Então, o adulto, ele não precisa ficar 12 horas dormindo, tá? O que ele precisa para as funções fisiológicas, as funções para que o corpo dele consiga estabelecer a homeostase, o equilíbrio, são 9 horas de sono por dia. Aí depois a gente volta, quando na terceira idade, você dorme um pouco mais, 10 horas, depois você passa a dormir 11 horas. Não que você vá chegar aqui no 18 horas por dia, mas você tem um sono que passa a aumentar um pouquinho mais. Vamos ver. Bem, o sono, ele é muito importante para nosso desenvolvimento, porque através do sono é liberado o hormônio de crescimento. Se você não dormir, você vai ter um déficit de crescimento, tá? Durante o sono também é possibilitado às pessoas que elas possam ter relaxamento, relaxar o músculo, a memória, relaxar a mente. Isso, quando a pessoa acorda, favorece o aprendizado, favorece a memória. Vocês lembram que eu falei? A gente tem uma parte do nosso cérebro que é responsável pela memória e pela aprendizagem, ok? Então, essa minha parte do cérebro, ela precisa descansar, para que ela possa estar acordando e estar de novo pronta para um aprendizado. Eu tinha um aluno que ele vinha na escola, dormia a manhã inteira, ele não conseguia ficar acordado, a menininha não conseguia ficar acordado. Depois de muito tempo a gente conversar, primeiro você acha que é um déficit alimentar, você acha que a criança não está dormindo tarde, não consegue ir na escola. Depois de muito sondagem, a gente chegou à conclusão que a mãe saía com ela na rua, e como ela é criança, ela portava as drogas e a mãe ia. Então, a polícia não ia pegar uma criança para investigar, mesmo porque não pode. Então, chegava de manhã, essa menina ia para a escola e a mãe ia dormir. E aqui a gente tem uma tabelinha com relação ao aprendizado. O que significa? Deixa eu tirar aqui, ó. Olha só. Das 6 às 8 horas da manhã é o período onde eu estou assim com os meus neurônios, a minha atividade cerebral está ativa, está pronta para o aprendizado. Nossa, mas 6 horas da manhã? Sim, 6 horas da manhã. O meu cérebro já descansou, o meu cérebro está pronto para incorporar novo aprendizado. Das 8 às 12, o corpo começa a liberar hormônios, que é o hormônio cortisol, que é liberado na tiroide. E nesse horário
é importante para estimulação de informações. Então, o melhor horário para que eu possa adquirir um aprendizado, para que eu possa estudar, para que eu possa aprender, é das 6 às 12. Das 12 às 13, o nosso corpo já se prepara para a produção de hormônios, que é a sensação de fome. Quem sente a fome primeiro é no meu cérebro, aí depois o meu corpo responde, tá? Então, nesse horário, das 12 às 13, bate aquela fome. Logo depois, das 13 às 14, o corpo, ele entra num estado de lentidão, ele fica mais lento. Tem muitas pesquisas que revelam que, nesse momento, é necessário um descanso, uma trégua, por exemplo, 10, 15 minutinhos, um descanso, porque é o período onde você vai descansar o seu cérebro e isso vai fazer com que você potencialize a memória. Eu não Ô, consigo... professor... Oi, pode falar. Eu não consigo parar. Eu também não. Eu trabalhei numa empresa que eles tinham uma salinha de descanso, com puff, com uma musiquinha ambiente, para realmente a gente poder descansar de verdade, né? Não ficar pelos cantos no almoço, ter um lugarzinho para descansar, para a gente poder voltar melhor, com a mente melhor. Tinha uns colchonetes, tipo de yoga, assim, era bem bonitinho o espaço que eles Isso é fizeram. legal, porque favorece a sua memória. Você volta, você potencializa o seu cérebro. Existem até Legal. estudos que falam da matriz do tempo, gestão do tempo. Tem um estudioso que ele desenvolveu a técnica Pomodoro. O que significa essa técnica? Que a gente tem que trabalhar 25 minutos, nós, em sala de aula, é um pouco impossível isso, mas fora da sala de aula dá para se pensar em fazer. 25 minutos, aí você descansa 5. Esse descansar 5, ele coloca que é o tempo que o seu cérebro precisa para reativar a memória. Aí você volta. Nesses 25 minutos, você se concentra numa atividade. Então, de repente, sala de aula não dá para fazer isso. Mas no dia a dia, no meu estudo, é uma técnica bacana. Você pega 25 minutos, marca no relógio. Você se concentra numa atividade. Eu vou estudar, eu vou ler esse livro, 25 minutos. Deu os 25 minutos, você para 5. Você levanta, anda um pouquinho, espairece, aí você volta. Então, ele coloca que a gente dividir em blocos faz com que a nossa memória, a nossa capacidade de concentração fica mais comprometida, fica mais séria. Em sala de aula, impossível fazer isso. Mas, no dia a dia, para estudar, para preparar uma atividade, preparar uma aula, eu acho válido usar essa técnica Pomodoro de administração matriz do tempo. Professora? Oi, pode falar. Isso que você falou realmente faz toda a diferença, porque quando eu estou estudando, né, pelo menos para mim funciona, e eu não pego direto, por exemplo, eu pego e dou pausas, porque eu acho que fica melhor para você focar e entender o que você está estudando, né? Sim. Essas pausas, que você chama de pausa, é o que o seu cérebro precisa. Sim. Tá? Então, ele precisa... Professora, Pois não. Professora, é que nem no meu caso, quando eu trabalhava, a senhora mesmo lembra, nossa, eu estava bem esgotada, porque eu não conseguia descansar. Trabalhava muito, aí vinha para a faculdade, nossa, meu cérebro não funcionava para nada. Né? Não tinha descanso, era horrível. O nosso cérebro, gente, ele é uma máquina. É como o computador. Ele tem que ter também o período dele de descanso. Tem que ter o período para que ele possa, de novo, assumir novos aprendizados, incorporar novas informações. Ele tem que ter esse período. Esse autor que fala dessa técnica, ele é um italiano. Agora, existem outros autores que falam também da matriz do tempo. Tem um outro autor que ele divide a matriz do tempo em quadrante, que ele fala assim, a gente tem que levar em conta o que é importante fazer primeiro. O que é importante, o que é mais ou menos importante, o que não é importante e o que vai, assim, desviar meu cérebro. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer um trabalho da faculdade, eu tenho que entregar amanhã, ele passa a ser o quê? Importante. Então, o meu foco vai ser nessa atividade que é importante. Eu tenho que deixar os ladrões do tempo, que é o Zap, a internet, o Face, que acabam tomando muito tempo,
seu e você não consegue fazer as coisas. Então, esse autor, ele dá um destaque bacana, ele fala, você colocar no papel o que é importante, o mais ou menos, o menos e o que não tem importância. O que não tem importância, você coloca o Zap, porque o Zap a gente sabe que a gente demanda tempo e você fica muito tempo lá respondendo, lendo e se perde, consome o seu tempo, tá? Então, essa é a técnica para que vocês possam utilizar e otimizar melhor o tempo de vocês, fazendo com que o seu cérebro fique na ativa. Continuando, depois de eu ter dado meu stand-by lá, descansei um pouquinho, eu volto às 14 horas. Nesse momento, meus neurônios estão prontos para a aquisição de um novo aprendizado, de um novo conhecimento. Das 18 às 21 horas, a gente entra num período onde é legal você estar parando, estar revisando conteúdos, nesse horário onde você consegue rever. Opa, gente, eu não sei se eu ativei o mudo, acho que não, né? Nesse horário, o seu corpo ele está liberando hormônios. É uma hora excelente também para você utilizar e aprender novos conteúdos. Das 18 às 21 horas, é um período que você pode revisar todo o conteúdo da aula, porque os seus neurônios eles dedicam mais ao processo de informações assimiladas durante o dia. Das 21 às 22 horas, o corpo começa a ficar mais lento, que aí você já está cansado. Imagine você percorreu tudo isso aqui. O seu corpo está cansado e o seu cérebro funciona de uma forma mais lenta. Então, não adianta querer forçar, eu vou virar a madrugada, vou beirar a madrugada e vou estudar. O seu cérebro está mais lento, o ritmo está mais lento, tá? E depois, das 22 horas às 6, a gente precisa de um tempo de sono, a gente precisa de um tempo para colocar o nosso cérebro em descanso, para voltar ao dia seguinte, de novo, com todo esse ciclo. Vocês perceberam que é o ciclo? Então, é sono, memória e aprendizagem. Eu preciso dormir para que a minha memória funcione e a minha aprendizagem possa transcorrer da melhor forma possível. Ok até aí? Ok, professora. Sim, professor. Deixa eu ver se eu consigo, se ele muda. Professora, Pois não, pode ir falando. está dizendo aqui das 6 da manhã às 8, que é um período desfavorável, né? Eu entendi isso? Desfavorável ao estudo, né? Isso é desfavorável. Porque Tá o certo. você ainda está naquele momento que você está despertando. Ele começa a ficar pronto para o aprendizado das 8. A partir das 8, você está pronta, Certo, o seu entendi. corpo, seu cérebro está pronto para atividades de aprendizado. Professora, mas com as crianças também é assim ou não? Sim, também. Também, né? Também. Vocês podem perceber que o melhor horário para o aprendizado é das 8 às 12. E depois retorna essa atividade no finalzinho da tarde. Tá? Às 18 horas, quando Verdade. você vai voltar a revisar os conteúdos. Obrigada, professora. Agora vamos voltar um pouquinho, deixa eu voltar. Ficou alguma dúvida? Essa primeira parte do sono, eu não entrei muito, tem muitos distúrbios do sono, a gente tem insônia, tem outros distúrbios que não vale a pena a gente estar tratando aqui, senão a gente vai ficar muito tempo discutindo isso. Só o que é importante é assim, o sono, ele é necessário para que você possa ter uma aprendizagem efetiva, tá bom? E agora a gente vai para a segunda parte, que é a nossa obesidade. Cadê a tela? Vou voltar de novo, porque ele não foi. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo? Ainda não, professora. Então, vamos voltar.
Obesidade, a gente vai ver agora obesidade infantil. Ah, eu acho que ainda não. Tenha leve desconfiança. Estava carregando, eu acho, professor. Não, ainda não foi. Ele está falando que está compartilhado, não está para vocês? Vocês vão me sinalizando, por favor. Ainda não, professora. Ainda não, professora. Vamos de novo. Agora sim. Agora sim? Está aparecendo obesidade infantil. Sim, professora. Tá aparecendo. Tá, então vamos aumentar. Uma outra questão que a gente vai estar falando, que é um dos temas contemporâneos, é a obesidade infantil. Tá? Por que a gente vai falar da obesidade? Porque a obesidade, ela é fruto, ela é um gatilho para que aconteça o bullying, tá? O gordinho vem aqui, tá? Ele passa a ser alvo de bullying. E o bullying é o tema da nossa próxima aula. Está aparecendo? Sim, professora. Então, vamos em frente. Olha só, a gente vive num mundo, hoje, num mundo de consumo. As crianças, elas são ligadas ao consumo. E o mercado aí fora, a publicidade, ela não quer só vender um produto, ela quer vender valor. A nossa sociedade hoje está muito ligada ao consumo. Para que eu possa fazer parte de uma sociedade, é preciso ter e não ser. Então, as crianças estão muito assim ligadas ao que aparece nas mídias. Então, apareceu um brinquedo, uma bonequinha, um revólver, um filme, elas têm que estar acompanhando para que elas possam fazer parte do meio delas, tá? Para que possam ser inseridas. Então, hoje, o mercado lá fora, ele vive disso. Ele sabe que a criança é preciso mais ter do que ser. As crianças estão deixando de ser crianças para passarem a ter coisas. É uma sociedade de consumo. E isso faz com que elas adquiram produtos que às vezes nem vão utilizar, bonecas, brinquedos, mas só pelo fato de ter. É preciso ter, é mais ter do que ser. Então, ó, aí vem essa pergunta, uma criança no mercado, que infância estamos construindo? Uma criança no mercado, nem é aconselhável a gente levar a criança no mercado, porque elas, assim, elas são extremamente consumistas. Então, se você sai de casa imaginando que você tem uma lista, pensando em gastar, por exemplo, R$100, se você for com a criança, no mínimo é R$200, e esse valor dobra. Por quê? Porque tem verdade. Um monte de coisa que ela vai pedir, eu quero isso, eu quero aquilo, aí você não consegue lidar com esse não, uma série de não. Então, se tiver como, se puder poupá-la, você sai ganhando. Você pode até levar um adicional, eu trouxe um chocolate diferente. Porém, se você levá-la, o que você planejou de comprar, você não vai conseguir comprar com R$100, porque ela vai fazer a compra dela, tá? Ela vai comprar os produtos que ela acha que é necessário para ela, não é o que é necessário para a família, o que ela acha que é a necessidade dela. E a necessidade dela é aqueles iogurte, Danone, um brinquedinho, um chocolate, que não é, às vezes, aquilo que a família precisa, que é o essencial. E isso não é nem culpa dela, porque a nossa sociedade ela é consumista. Ela vende isso, as mídias vendem isso, as mídias enfatizam isso, tá? Quem é o público-alvo de uma mídia, vai comprar uma boneca, vai comprar um brinquedo, é criança. Eles sabem disso e eles exploram esse lado. E com isso, tem esse consumo desses bens
acaba refletindo na todo o desenvolvimento da criança. Tá? A criança passa a ter uma fase de consumir produtos, assim, de forma sem perceber a necessidade de querer mais, forma-se valores materialistas, eu tenho coisas, eu não sou, eu tenho. E a questão... professora, isso é verdade. Meu filho é assim. É Ele, verdade. ele agora no aniversário dele, ele quer ganhar um teclado e um mouse gamer pro videogame dele. Mas não tem necessidade. Mas por quê? Porque todos os amigos têm e ele quer falar que tem também. Sim, faz parte. O meu irmão tá nessa também. Ele Faz tá parte. assistindo... A gente tinha um videogame e a minha mãe dele acabava vendendo porque ele não fazia lição, só queria jogar. Aí agora tem esses influenciadores de gamers, né? Ele tá insistindo tanto pro computador gamer para ficar em casa jogando que É isso ele mesmo, pede eles todo dia. influenciam. Todos Por os que dias ele isso? pede, mãe, eu quero um videogame, eu quero um teclado gamer. Tem, são os valores materiais. O meu amiguinho tem, eu também tenho que ter. Eu também que tenho que ter. Tá? É a sociedade do ter e não do ser. Eu tenho que ter, faz parte, né? E isso é uma consequência que as mídias têm influenciado altamente a criança. Quem está ganhando é o mercado financeiro, quem está ganhando são as empresas, ok? Eles lançam um produto novo e vai lá. Eu tenho uma sobrinha, aquela boneca horrorosa, que é Baby Born, sei lá o nome, ela tem de tudo quanto é modelo, de tudo quanto é tipo. O quarto dela não entra ela, entra a boneca. Tá? Eu acho horrível aquela boneca. E, aliás, é E cara, são super caras. são super caras, é horroroso. E ela tem de todos os modelos, loira, morena, cabelo... A minha prima, além de ter a Baby Born, ela também tem a Baby Alive. E são Baby todas Born. caras. E são feias. São. Mas, assim, para criança na escola, a amiguinha levou um Baby Born loirinha, ela também vai levar uma loirinha. Então, ela levou uma morena, também vai querer levar uma morena. Então, é a sociedade onde os valores materiais sobrepõem. E na criança também, é o que é o nosso assunto de hoje, é a obesidade. A gente acha que a obesidade não acontece na infância. Acontece, sim, e tem muitos distúrbios alimentares que ocorrem desde a infância, como a bulimia e a anorexia. Esses dois, eles são transtornos alimentares, ok? A nossa sociedade é uma sociedade que busca o corpo perfeito. Então, as mulheres têm que ser magrinha, manequim 40, coloca-se isso, né? A nossa sociedade coloca esse estigma. E aí, uma adolescentezinha de 12, 13 anos, ela vai querer buscar esse corpo perfeito. E aí ela passa a ser uma criança, bulimia e anorexia. Ela passa a ter esse transtorno alimentar. São transtornos diferentes, que você come, depois você procura provocar o vômito, as náuseas, para que o que você consumiu, você tirar. Tá? Um outro problema que também tem acontecido com frequência é a erotização precoce. As crianças estão ficando assim, adultas, jovenzinha, muito cedo. A gente olha uma menina hoje de 10, 11 anos, ela já tem uma sexualidade desenvolvida, né? Ela já tem erotização precoce. O estresse familiar também, a diminuição de brincadeiras criativas. Não existe mais brincadeiras criativas, brincadeiras saudáveis, brincadeiras de peteca que a gente fazia em casa, aqueles saquinhos de bola, aqueles saquinhos com areia que você fica jogando na mão. Não existe mais essas brincadeiras, tá? Existe tudo muito utilizando a internet, utilizando as mídias. A violência, que tem crianças que querem produtos caros e aí usam da manha, da birra para adquirir o produto. Aí a gente entra naquela história que a gente até viu com Freud. Será que se a criança ela manipula o adulto? Então,
Se ela quer uma boneca e a mãe não pode comprar, mas ela chora, ela esperneia, ela faz birra e a mãe vai lá e compra, o que a mãe está fazendo? A mãe está reforçando essa atitude de ela ter manha e birra. Então, toda vez que ela quiser alguma coisa, ela vai fazer uma manha. Ela vai chorar, vai espernear, vai ter um comportamento mais violento para adquirir o que ela quer. Essa criança, ela se torna... Deixa eu só terminar, porque ela se torna um adulto que não sabe lidar com o não. É uma criança que não sabe lidar com a frustração. Nesse sentido, aí é importante dizer, não, nesse momento eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar. Vou comprar no Natal, no final do ano, ou no seu aniversário. Deixar claro para a criança que ela vai ter que saber lidar com essas frustrações, porque a vida lá fora de casa vai ter momentos que ela vai ouvir sim e não. Então, se ela só ouviu sim, ela chorou, esperneou, na vida lá fora, ela vai ter esse comportamento e ela vai ter muita dificuldade de lidar com isso. Pode perguntar, desculpa se eu cortei. Então, professora, aqui eu tô com esse problema. A minha filha, ela quer essa bendita dessa boneca bebê reborn. E eu fui pesquisar o precinho dela, não é nada barato. Não. Né? Aí ela falou assim, mamãe, mas eu quero. Aí, o que eu fiz, professora? Eu falei, para você merecer, eu quero que você melhore no seu estudo, nas suas postilas, na letra. Ela falou assim, mas para mim ganhar eu tenho que fazer isso? Com certeza, senão não vai ter. Aí, tanto que é que o pai dela já comprou, né? Mas Já só tá que guardada. ela tá guardada, fica perguntando. Então, a gente está jogando a lição em cima dela para ela poder ganhar, ou seja, ela tem que fazer por merecer. Isso, né? pode ser uma estratégia, tá? É isso que eu fiz. Pode ser uma estratégia. Então, o outro problema relevante é que as crianças estão mais cedo usando o álcool e o cigarro. Tem crianças com 10, 12 anos já consumindo álcool, já fumando, porque eles estão vendo dentro de casa e a criança tende a ter esse comportamento de imitar família. Então, elas estão usando álcool, estão fumando, estão bebendo. Bem, a outra questão também, a questão do encorajamento do egoísmo. Elas são mais voltadas para ela, são mais passivas do conformismo. E o enfraquecimento dos valores culturais, o enfraquecimento da cultura, o enfraquecimento dessa questão da importância do meio familiar e dos valores culturais e democráticos. E aqui, olha, a gente tem uma propaganda, olha como a mídia explora os aspectos infantis no mercado. Essa aí é uma propaganda da Dolly, eu acho que não tem mais, não é? Que eles colocam a família e colocam as crianças. A criança olha aquilo, vê, nossa, criança feliz, então também quero consumir essa bebida. Então, na verdade, o mercado, a mídia, ele apela pelo lado infantil, apela para que a criança possa consumir esses produtos, e aí quem ganha é o mercado. Bem, a consequência, segundo uma pesquisa, os últimos dados, 1 em cada 3 crianças estão acima do peso de 5 a 9 anos. Isso significa que 30% das crianças já estão com sobrepeso e 15% já são obesas. Isso significa que isso se deve ao quê? Aos alimentos ricos em gorduras e açúcares. Por que isso? Porque as famílias hoje, pela falta de tempo, a rotina, então acabam deixando a criança consumir o que elas querem. E nesse consumir o que elas querem, elas vão consumir o que elas gostam. E o que elas gostam é um alimento rico em gordura e açúcar. Coca-Cola, coxinha, salgadinho. E isso não supre a necessidade dela. Para que ela possa ter um aprendizado, memória, ela precisa de necessidades fisiológicas básicas, uma boa noite de sono, uma alimentação saudável, e isso faz parte da necessidade fisiológica. Na pirâmide de Maslow, a gente tem que ter, está lá embaixo na pirâmide, a gente tem que ter essa necessidade satisfeita. Aí eu consigo evoluir para um outro ponto. Então, professora, aqui, pode falar. A Ellen, deixa eu só te atrapalhar um pouquinho, desculpa, interromper.
Eu tive essa questão aqui da obesidade em casa durante a pandemia. Meu filho chegou aqui o ano passado junto com a minha mãe, retornou, né, para estar com a gente. E ele já tinha um peso. E aí, nessa pandemia, eu reparei que meus filhos, eles não estavam comendo por fome, em sim por ansiedade. Sim. E aí, muito refrigerante, professora, não bebiam mais água, muito refrigerante. E aí, a gente, assim, como mãe, como o meu filho come muito bem, se alimenta muito bem, toma café, almoça e janta. Mas nos intervalos é doce, bolacha, refrigerante, eles fritam nuggets, eles fritam batata, eles mesmos fazem as porção dele, né? Uhum. E aí eu comecei a interferir porque meu filho já estava com vergonha de sair de casa, porque ele já não estava se reconhecendo, porque ele é um menino alto, né? Ele é forte, então... E ele é bonito, ele não tá feio, ele não tá um gordo feio que tá bem distribuído, mas ele começou a se sentir vergonha, ele começou a se sentir depressivo. E a minha mocinha, porque começou a pegar uma barriguinha, engordar mais um pouquinho também, comecei a incomodar com o corpo. E aí a gente conversamos e aí cortamos o refrigerante, as porções entre as refeições e eles estão voltando ao ritmo aos poucos. Interessante a gente tocar nesse assunto, que realmente as crianças, elas se associam muito, né, com as propagandas, com a situação, então daqui a pouco passa uma coisa na televisão, eles correm, vão tomar uma coca, uma Dolly, frita alguma coisa, é bem nessa parte assim, né, professora? Sim, sim. E nessa pandemia, eu acho que todo mundo adquiriu um peso, né? Porque ficar em casa, sentado, não é? Acho que todo mundo está um pouquinho, adquiriu um peso a mais, não é? Porque quando a gente sai de casa, você já levantar, vestir a roupa, né? Correr atrás de um ônibus ou ir a pé até o trabalho ou até a faculdade, você já está se desgastando, você está queimando um pouco de energia. Agora, ao passo que nessa pandemia, a gente está voltado para esse ambiente de casa. Então, a gente acaba fazendo, faz um bolo, um doce. Então, o peso, ele está vindo mesmo. O que a gente tem que ficar atenta é essas crianças que estão comendo comidas que vai ter consequência lá na frente, né? Que tipo, comendo gordura, comendo açúcar em excesso. E às vezes comendo por impulso, sem fome, né, professora? Isso. A televisão, comer na frente da televisão, gente, é um veneno. Porque o seu cérebro, ele não entende que você está comendo e está vendo. Tá? Verdade, ele professora. Só entende uma informação. Aí você fica vendo uma novela, você vai uma pipoca, daqui a pouco não sei o que, não sei o que. Quando você vê, você já comeu, que tinha tudo na casa. A dispensa para 15 dias. A dispensa de 15 dias, verdade. E o outro assunto que a gente tem que falar é a erotização precoce. O que significa? As meninas estão querendo ficar mocinha mais cedo, tá? Então, é aquela necessidade de querer mostrar essa criança de 5, 6 anos, a gente olha por aí, eu vejo várias crianças já como se fossem meninas de 13, 14 anos, se vestindo, se comportando como meninas de 13 anos. O que está acontecendo? As crianças estão deixando de ser criança e passando a ser um mini adulto. A obesidade no Brasil. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, até 2025, o número de crianças com obesidade pode chegar a 75 milhões. Se a gente não fizer nada, por quê? 1 em cada 3 crianças de 5 a 9 anos está acima do peso. Tá? E isso implica em fatores de risco. O excesso de peso da criança pode ter algumas causas. Por exemplo, uma dieta muito em gordura, muito alimento industrializado, salsicha. Eu adoro salsicha, mas salsicha é um alimento industrializado. A criança sedentária, que não faz nada. Os fatores de estresse, ela busca na comida um alívio para o estresse dela. O histórico familiar, aqueles que já têm na família esse quadro de apresentar obesidade, pode também ter alguma doença hormonal, e aí
ou algum medicamento que vai fazer com que altere a alimentação dela, alimento principalmente um medicamento à base de corticoide. Isso pode mudar, ela vai ficar com necessidade maior de comer mais. Bem, aqui tem uma tabela à direita e à esquerda. À direita, a gente tem os itens que seriam considerados saudáveis, mesmo sabendo que a nossa rotina, o nosso dia a dia é corrido, tudo, o ideal é que a gente use os itens recomendados. Esses não recomendados, não é que você vai proibir, você pode sim, mas aos poucos, ofertando para crianças. Um final de semana, não é que também ninguém vai ficar assim, sem poder comer. Não é justo de não comer o que é bom na vida, que é um pirulito, um doce. Na direita, a gente tem pelo menos uma opção de fruta, sucos, tá? Salgados, buscar os assados e os conteúdo pedagógico através de uma alimentação, mostrar para a criança não gosta de comer salada, mas você pode preparar de uma forma mais pedagógica, mais criativa, para que ela aprenda a consumir aquele produto, tá? Fazer uma carinha no prato, enfim, está buscando uma forma diferenciada para estimular essa criança. E o não recomendável, que você não dá para você tirar tudo de uma vez, mas você pode diminuir, que são balas, refrigerantes, salgadinhos, frituras, bebidas alcoólicas, alimentos que têm muita gordura, tá? Voltamos. E aí, gente, tudo bem? Alguma dúvida nesse ponto? Tudo bem, professora? Podemos ir em frente? Sim. Sim. Então, vamos para as doenças psicológicas. Opa, voltou de novo, desculpe. Esse aqui vai por aqui. Vamos ver se abre para vocês. Espera aí. O que a gente vai estar vendo agora são as patologias. O que é a patologia? Patologias são as doenças. Que tipo de doença a criança pode vir a ter? Para que eu possa aprender, mente sã, o corpo está bem, eu consigo aprender, ok? Se um desses estiver em desarmonia, eu estou fora do meu equilíbrio. O meu corpo tem que estar sempre buscando a homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio, tá? Eu estando com o meu corpo em homeostase, em equilíbrio, eu consigo ter um aprendizado, a minha memória, tudo flui muito bem. Mas se um estiver em desarmonia com o outro, isso interfere no meu aprendizado. E a gente sabe que a escola é a porta de entrada de tudo. É na escola que vai refletir tudo. A criança tem um problema, já nasceu com uma deficiência auditiva, porém os pais não percebem. Na escola é perceptível. A criança nasceu com problema visual. Em casa não se percebe, na escola percebe, vamos encaminhar, vamos utilizar um óculos, se for o caso. Então, tudo na escola que vai ser perceptível. Então, é importante vocês, futuras professoras, estarem sensibilizadas e atentas. Atentas, não que a gente vá fazer um diagnóstico, porque não temos ferramentas, mas para estar encaminhando, para estar aliviando esse sofrimento dessa criança. Quando a gente fala de patologia, a gente fala de patologias de doenças mesmo, não é? Não é dificuldade de aprendizado, não é as dificuldades aquelas que são causadas por um problema de não conseguir aprender, mas são patologias. A criança tem tudo estabilizado, no decorrer do momento da vida dela, surge uma depressão. Aí vocês vão falar, nossa, mas criança tem depressão? Tem. A criança também tem depressão,
assim como o adulto, tá? Só que para identificar é muito mais difícil, porque essa criança, ela é silenciosa, a criança não expõe, nem ela sabe o que está acontecendo direito com ela. Então, nesse momento, quando a gente fala de patologia, a gente vai estar falando um pouquinho da depressão. A depressão ocorre também em criança. Ok? Podemos ir em frente? Sim, professora. Opa, pode falar. Não, podemos ir sim. Tá. Então, vamos lá. Professora, não está abrindo a imagem da pasta para a gente. Não? Não, só ficou em cima do patologia e não abriu. Então, vamos voltar. Espera aí. Agora vamos ver se vai. Foi? Não. Não? Ainda não. Então, espera aí. Ainda não. Está mostrando a tela inicial. Tá, então vou voltar tudo de novo. Espera aí. É isso que eu quero que vocês sempre falem para mim, que senão eu vou embora, eu pego o trem e vou embora. Eu falei. É que eu fiquei meio sem graça de atrapalhar. Não fica. Não, A gente parece. sempre Não? Mostrou. Agora abriu sim, professora. o documento. Tá assim, Agora sim, mais Pro. queixa. Na escola, né? Quando a criança entrou na escola, está estudando, e as principais queixas que os professores apresentam são essas. Ah, a criança é muito agitada, a criança é muito teimosa, é uma criança mentirosa, é uma criança agressiva, ou é uma criança que tem dificuldade de aprender, uma dificuldade de relacionamento, uma criança que apresenta muito medo, insegura, uma criança que não quer ficar sozinha, tem aquela que onde vai o professor, vai grudada, ou aquela criança que come pouco ou dorme mal. Essas são as principais queixas que a gente escuta na escola, que o professor coloca e fala da criança. Porém, essas queixas, elas têm uma fundamentação e a gente tem que estar olhando com muita atenção para essas queixas. Agora não muda, gente. Tá. O que a gente considera normal? O que é considerado normal para a gente? O que é considerado normal é que a criança aos 6 meses, ela está lá, nasceu, ela tem a mãe. A partir dos 6 meses, ela vai sofrer essa ansiedade de separação. Depois, essa ansiedade passa a ser uma angústia até os outros 8 meses. Depois, ela entra numa fase de inquietação. É a criança que fica inquieta aos 3 anos. Em seguida, ela entra nas fases de birra, de manha, que vai de 1 ano até 5 anos. Dos 5 aos 6 anos, ela tem os amiguinhos imaginários. Então, ela se fica no quarto dela brincando sozinha. Tem o super-herói, que é o Joãozinho, amigo imaginário. Depois, ela apresenta medos em diferentes idades. Tem criança, por exemplo, tem medo de escuro, tem medo de não querer ficar sozinha, tem que ficar no meio dos pais e da mãe. E, Já passei por isso. e por volta de 8 a 10 anos, ela começa a ter sintomas compulsivos. O que é sintomas compulsivos? É sempre querer fazer a mesma coisa. Esses sintomas, ele está entre aspas, ele é considerado normal. Ele é e não é normal. Ele é normal até um ponto. Quando ele toma uma parte exagerada, ele já passa a ser patológico, tá? Então, uma criança que está fazendo muita birra, opa, tá? Então, alguma coisa tem que estar vendo. Uma criança que não quer brincar com ninguém, não quer socializar, não quer interagir, só quer brincar com os amiguinhos imaginários, alguma coisa está acontecendo, está sinalizando alguma coisa, ok? Até brincar com o amiguinho imaginário, um tempo, um período, bacana. Mas não socializar, não sair do mundinho dela, está sinalizando alguma coisa. É um gatilho para que outras coisas possam estar vindo por detrás. Ok? Tudo que está aqui, ele é normal. O normal é assim, o normal até um ponto. O que ficou em exagero, tudo na psicologia é assim, o que virou exagero
passa a ser patológico, passa a ser doentio. Por exemplo, o TOC. Vocês sabem o que é TOC, não é? Transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno obsessivo compulsivo, ele é um transtorno que compromete o nosso cérebro. O que acontece com a pessoa que tem TOC? Ela tem uma necessidade exagerada de fazer algo melhor ainda. Então, a pessoa, por exemplo, tem a mania de limpeza, mas a mania de limpeza é exagerada. Limpa a casa toda hora, passa a vassoura, entrou uma visita, sai, está correndo varrer, lava a mão, limpa a mão. Isso é um transtorno obsessivo. O fato de Professora, Pode falar. então, eu te fazer uma pergunta. O meu filho, ele vai fazer 12 anos. Desde pequenininho, ele tem mania de lavar as mãos. Ele lava as mãos sem brincadeira nenhuma, assim, umas 8 vezes por dia. É um transtorno compulsivo? Pode ser um transtorno compulsivo. Desculpa, Ana Paula, professora, minha filha também, tudo que ela encosta, ela lava não as lava mãos. tudo que Mesmo se encosta, for uma ela coisa lava a mão. limpa. Isso, ainda vem tipo assim, perguntar. Então, Ela meu não usa filho- sabonete. Tem um detergente que ela pega e leva lá para a pia, lava a mão toda hora. Toda hora. Encostou no gato, espirrou, alguma coisa, toda hora. É assim, Ana Paula? Meu filho, por exemplo, vai guardar a louça, que ele tem que guardar a louça, professora. Aí ele vai guardar a louça. Depois ele termina, Depois- ele lava a mão. Se ele guarda a louça, ele lava a mão, mas a louça tá limpa. Mas ele lava a mão o dia inteiro. Então deve ser. Pode ser, porque o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, ou a pessoa tem aquela mania de organização, não pode ver uma chave fora do lugar, ela vai colocar, ou essa mania excessiva de lavar as mãos, a mania excessiva de limpar a casa. Tem pessoas que, por exemplo, não sei se você já viu, não conseguem andar na rua, na calçada, que tem aquele chãozinho de branco e preto. Então, a pessoa pula. Tá? A pessoa pula. Ou a pessoa que fecha a casa, será que eu fechei? Aí volta, fecha, de novo, aí volta, fecha. Várias Olha, vezes. 30 vezes para dormir. Tudo. Vai olhar o meio Professora. Você apagou a luz. Eu apaguei, dormiu. Aí volta. Não, acho que eu não apaguei, volta. Então, tudo que é excessivo, como esse quadro que está aqui, esse slide, passa a ser um sintoma que não é mais considerado normal, passa a ser patológico. Tá? Mas o TOC, ele não é uma doença, assim, é da personalidade, tá? Ele é um transtorno, mas é da personalidade da pessoa. Tem um filme muito bacana que fala do transtorno obsessivo compulsivo. São pessoas diferentes, com transtornos diferentes. Um era um transtorno de esquecimento, o outro era um transtorno de lavar as mãos, a outra é um transtorno que ela tinha a mesma fala, ela repetia a mesma fala toda hora, e o outro era não andar nessas calçadas que tem este chão preto e branco. Então, nossa, ele tinha que pular, ele não conseguia pisar no preto, então ele tinha do branco, ele pulava, evitando de pisar no preto, tá? Então, eu não lembro esse filme, mas ele eu acho que é Toque, eu acho que é Toque, tá? E eles estão no momento que eles estão lá superando as dificuldades deles, ok? Só assim para ilustrar, quem quiser assistir, Toque. Bem, o medo também, ele entra nesse cenário, ok? A gente até falou aqui, a criança tem medos em diferentes idades. O medo, ele faz parte da nossa vida, então é importante a gente ter medo, porque se eu não tiver medo, eu vou fazer as coisas de uma forma errada. Então, por exemplo, se eu tiver que atravessar a rua, eu tenho que esperar os carros pararem, porque eu não vou atravessar quando o carro está andando, eu tenho medo. Então, o medo, ele é importante para nós, ele faz parte da nossa vida. Então, é normal a criança também expressar um medo, é normal a criança ter medo de machucar, é normal ele ter medo de ser zombado pelos colegas, tá? E é normal ele ter essa preocupação de que os outros vão aceitá-los ou não, tá? Porque isso já está fazendo um link com o bullying, tá? Então, eu tenho que me considerar uma pessoa que eu não vou ser zombado pelos meus amiguinhos, tá? Então, eu tenho receio.
A gente viu que Piaget, ele coloca as fases de desenvolvimento, a gente volta a citar rapidamente, o desenvolvimento infantil. É importante a gente sempre caminhar olhando para o desenvolvimento de Piaget, com base no Vygotsky, que trabalha o social, e o afetivo, cognitivo e motor, que é o Vallon. A gente só vai passar pelo Piaget, olhar nas fases da criança. A criança está dividida em períodos, tá? A primeira fase é a inteligência motora, onde ele vai se preparar para as organizações concretas, operações formais. E o estágio da representação pré-operatória, de 2 a 7 anos, onde a criança é egocêntrica, onde a criança começa a montar as premissas, ela vai do bom menino ao mau menino. Os estágios da operação concreta, que a gente já viu, a criança necessita ver o concreto para ela ter entendimento, ela começa a ter essa noção de quantidade. Se você der uma nota de R$10 ou 5 notas de moedinhas, um monte, ela vai preferir a nota de 10, ao passo que no período anterior ela prefere aonde tem mais moedinha, tá ainda com a noção de quantidade. As operações formais, aquele já é um jovenzinho, ele já está pronto para o pensamento dedutivo, ele já consegue estabelecer as etapas no qual ele está vivenciando, ele já está apto para fazer generalizações, ele se desprende desse pensamento egocêntrico. Bem, as prevalências, o TDA ocorre em 5%, transtorno de ansiedade ocorre em 5, 10%, e a depressão, que a gente vai estar falando, ele compromete de 2 a 40% das crianças. E o transtorno de conduta, de 1,5% a 3, 4% que ocorre nas crianças. Olha só como a depressão, ela supera o número dos outros quadros. A depressão em crianças. A depressão em crianças, a criança começa a ter um comportamento regressivo, começa a apresentar queixas, ela se mostra assustada, com muito medo, começa a apresentar alteração no sono e no apetite, ou dorme demais, ou come demais, ou o inverso, come de menos e dorme menos. Ela demonstra anedonia, que é falta de prazer nas coisas. Ela não tem mais prazer em fazer as coisas. Ela está sempre irritada, sempre com quadro de mau humor. E, com isso, o rendimento escolar dela cai. Vamos lembrar que depressão, ele é considerado um transtorno, é o mal do século. Tem pessoas que acham, nossa, é frescura. Não é, gente. A depressão é o nosso cérebro, não ocorre porque a gente quer, é o nosso cérebro que dá a comanda de tudo, tá? E esse nosso cérebro, ele sinaliza essa depressão. Essa depressão acontece independente da pessoa, pode ser qualquer pessoa, até nós podemos ter um quadro de depressão. E esse quadro de depressão, hoje, ela é considerada o mal do século, tá? Ela está na frente, depressão, e logo após tem a fibromialgia, ok? Que é outro mal também do século. A depressão, o que acontece? A pessoa tem um humor deprimido, ela tem diminuído o prazer em fazer as coisas, ela não se sente mais à vontade em fazer as coisas que ela tinha que fazer durante a maior parte da sua vida. Ou ela perde peso, ou ela diminui peso, independente de estar em dieta ou não. Apresenta um quadro de insônia, tem uma dificuldade ou um aumento na parte motora, na minha parte motora. A fadiga, está sempre cansada, sempre muito cansada, com perda da energia. Um sentimento de que ela está sendo inútil ou uma culpa excessiva. Capacidade de pensar ou de se concentrar. E ainda vou além.
pensamentos recorrentes de morte, tá? Não apenas medo de morrer, mas ela tem uma ideação suicida. O que significa isso? Ela busca tentativas de suicídio. Ah, mas quem comete suicídio não sinaliza, não avisa. Não sei, tá? Porque está fora do controle dela. É o cérebro dela que fica diferente, uma parte do cérebro dela fica comprometido. A gente aqui no nosso cérebro tem a nossa memória, tem o nosso aprendizado, tem a parte cognitiva e a parte emocional. Então, essa parte emocional cognitiva está comprometida. E isso leva essa pessoa a ter essa depressão. Ellen, pode falar, Ellen. Professora, a minha filha se encaixa em todos esses quadros que a senhora acabou de falar. E para confirmar, por isso que eu até falei que a gente estava dando uma atenção melhor para ela. O meu filho achou escrito no diário dela, acho até engraçado, nessa parte de depressiva e tentar se matar, ela escreveu assim: quando minha mãe briga comigo, eu tento me matar com sal. E ela ficava jogando sal na boca, né? Porque ela tem um colesterol alto, e então ela tem a noção que ela não pode consumir sal. E ela estava colocando sal na boca, e eu não sabia disso, porque era nesse motivo. Né? Ainda falar, cuidado, Ariela, que sal faz mal. E aí, quando o meu filho leu o diário dela, porque irmão é uma beleza, né? É super evasivo, mas até nos ajudou. Tinha isso escrito no diário dela. Você acredita, professor? É bom ficar atenta, porque pode ser um gatilho, tá? Para que realmente aconteçam as coisas. E às vezes a gente acha assim, nossa, mas isso não acontece comigo, não acontece dentro de casa. Pode acontecer sim, porque está fora do controle dela. É o cérebro, a comanda é o cérebro, pode acontecer sim. Então, é um sinal, é um gatilho, ficar atenta, tá buscando ela, trazendo ela mais para vocês, tendo um olhar diferenciado, ocupando, até o que Freud fala, ocupando um pouco essa mente dela para desviar esse desejo dela. Ó, desvia o desejo dela, tá? Ocupa o cérebro dela, a mente dela. Você desvia o objeto de desejo dela. Sim. Ela tem participado mais, eu tenho brincado mais com ela. Ontem à noite mesmo a gente fizemos as unhas junto, nem fiz a minha, fiz a dela. Isso. Então, eu estou sendo mais amiga, mais presente, porque realmente a pandemia não foi fácil para ninguém aqui em casa, não. todo mundo ficou doente. E nessa época que a gente está vivendo agora, a tendência à depressão aumentou muito, 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 muito. Não só em criança, em adulto também. Por que aumentou? Porque a criança ela tinha contato com os coleguinhas, tinha os amiguinhos, então sair de casa, ver os colegas, isso tudo agora passa a ser um dificultador. E isso está afetando a rotina dela em casa o dia inteiro. Tem muitos casamentos, gente, que estão se desfazendo, sabiam? Porque conviver 24 horas, se você não estabelecer assim, opa, aqui é o meu quadrado, aqui é o seu quadrado. Se não tiver esse consenso, esse diálogo, então muita coisa vai desandar. A gente está vivendo um novo normal que está refletindo em toda a nossa vida. Professora. Sim. Que nem no caso, eu tenho um filho meu que ele estava casado, né? Por causa da pandemia, acabou separando. Que a esposa dele gosta de sair, passear, e ele, não, vamos evitar. Sim. Aí chegou a hora, os dois acabou separando. Né? Então eu falei para ele, se você quiser voltar, volta. Ele, não, mãe, para sua casa eu não volto, eu vou arrumar um cômodo, vou morar sozinho. Falei, tá bom, então. E assim acabou mesmo. Por causa disso, entendeu? Ela queria mesmo. Sair e ele evitando. A gente está num período que a gente não está sabendo lidar com esse diferente. Quando a gente fala em depressão, dá a impressão de que a tristeza confunde um pouquinho com a tristeza. Essa criança está muito triste, está muito triste. Pode ser tristeza, como pode ser depressão. Na tristeza, a tristeza ele é um sentimento que passa. Nós mesmos, na nossa vida, a gente tem momentos em que a gente está alegre, de euforia, e momentos que a gente está triste, tá?
Mas esse sentimento de tristeza, ele é momentâneo, ele passa. Na depressão, não. A depressão, ela não é aliviada, essa tristeza não é aliviada de um modo assim tão simples. Sem ter um porquê, sem saber explicar, se você perguntar para a criança, que nem o caso da Ellie, por que você está assim? Ela não vai saber explicar. Ela não vai saber apontar o que está acontecendo com ela. Porque a depressão é uma doença e tem que ser tratada. A tristeza, não. A tristeza é um sentimento. Nós estamos passando por situações que a gente tem momentos que a gente está alegre, tem momentos que a gente está triste, mas é momentos. E a depressão é uma doença. E uma doença tem que ser tratada. E se a gente não tomar cuidado, igual a professora falou, ela pode desenvolver, né? A criança Sim. acaba ficando doente mesmo, né? Sim. Porque vão aparecendo os sinais e a gente tem de dar uma atenção. Igual eu falo, a gente começa a notar, igual eu falei no começo, é difícil, professora, você notar que seu filho está depressivo. Sim. Mas vão aparecendo os sinais, né? Igual o rendimento escolar dela foi um dos primeiros. Olha só, as mães não acostumam assim aceitar os aspectos negativos dos filhos, não é? Nenhuma mãe. Meu filho é o melhor. Meu filho é perfeito. Mas é melhor você reconhecer, você enxergar e tentar ajudá-lo a superar, do que você achar que ele não tem nada e poder acontecer alguma coisa e você falar, puxa, eu não consegui fazer nada. E a gente vai ver aqui as possíveis causas. Né? Professora? Pode falar. Posso perguntar uma coisa rapidinho? Pode, não precisa nem ser rapidinho, fica à vontade. Então, sobre um retardo psicomotor, né, que eu estava pesquisando ontem. É quando as crianças não adquirem as competências psicomotoras esperadas para a idade? Sim. Ah, tá. Sim. Bom, vamos lá. As possíveis causas que a gente tem que ficar de olho. Ele pode aparecer em criança, em adolescente, em adultos e até idosos podem sofrer de depressão, ok? Qualquer fase, qualquer idade da vida. A tendência de querer ficar sozinho, solidão, não querer mais compartilhar, não querer mais ver os amigos. Isso pode ter uma causa da sobrecarga de trabalho, um histórico familiar. Existem vários estudos que dizem que a gente tem uma tendência genética a desenvolver. A questão do estresse, a questão da tensão financeira, se for adulto, está passando por uma fase de estar com problemas financeiros, isso pode acarretar uma depressão. O abuso, as crianças que a gente vai ver ainda, que são abusadas, que sofrem violência, elas podem vir a justificar esse trauma, acarretar um distúrbio nela, acarretar uma depressão, uma tristeza muito funda de ela não querer mais ter um sentido na vida dela. Ou o uso de álcool, outras drogas, problemas de relacionamento, por exemplo, as pessoas que estão com dificuldade, eu briguei com fulano, com cicrano, e estou numa tristeza. Tristeza é momentâneo, mas se essa tristeza assumir um quadro muito, 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 muito elevado, já não é mais momentâneo, ela passa a ser um quadro depressivo. Tudo que é em exagero é patológico, é doentio. Problemas de saúde ou dor crônica. Quando a gente fala de problemas de dor, tem uma dor que é muito séria, que não sei se vocês já ouviram falar, que é fibromialgia. É uma dor que dá no corpo e não tem nada aparente. Você não vê nada assim que demonstre que a pessoa está com dor. Mas ela tem dor, ela se queixa de dor no corpo, dor nos ossos, dor na junta, muita, muita, muita dor. E essa dor crônica pode levar essa pessoa a vir a desencadear também uma depressão. E o problema de luto, a perda de uma pessoa, para uma criança, um cachorro, um gato que morreu, isso deixa uma sequela grande na cabecinha dela. Então, vamos lá.
A gente tem a depressão no meio. E o que acontece na depressão? Uma tristeza acentuada, ansiedade, sentimento de culpa. Ela pode manifestar com dores nas costas, a fadiga e cansaço, perda de interesse, dores muscular. Ela pode apresentar também insônia e falta de apetite. É interessante a gente destacar um pouquinho que depressão é diferente de ansiedade. Eu fico ansiedade porque eu estou olhando com medo do futuro. Eu fico ansiosa porque eu tenho que apresentar um seminário. É naquele momento. Passou o seminário, você volta ao seu estado de homeostase, seu estado normal. Se essa ansiedade continua, é algum transtorno, ok? Então, ansiedade é você ter medo do futuro, e depressão é o contrário, é o passado. Tá? A depressão você para, e na ansiedade é o futuro e depressão é o passado. Então, é muito importante essas pessoas viverem o presente. De novo, quem pode sofrer, segundo até a Organização Mundial da Saúde, crianças a partir de 5 anos pode ter esse quadro de depressão. E esse quadro de depressão pode vir de uma separação dos pais, ou mudou de colégio, ou teve uma pessoa próxima que morreu, avô, avó, ou um animal. Isso traz uma sequela. Um adolescente, ele também pode vivenciar um quadro depressivo entre 13 a 18 anos, quando o corpo está mudando. O corpo dele está mudando, ele não está se aceitando, ele está olhando no espelho, a autoestima dele está baixa. Então, isso reflete numa depressão. O jovem, a partir de 25 anos, quando ele passa por pressão em casamento, de casal, ou relacionamento, ou de trabalho, e idosos, a partir dos 60 anos, que eles têm que aprender a lidar com as doenças, tá? Que vai surgir por ter 60 anos, pelas limitações físicas, que eles não têm mais condições de sair por aí correndo, pelo sentimento, às vezes, de abandono, que os familiares deixam eles excluídos, e até por considerarem inúteis, tá? E, bom, um outro aspecto que na escola aparece é o DDA, déficit de atenção. Esse déficit de atenção, eu não sei se vocês já ouviram estar falando, ele é mais comum em meninos, e esse déficit de atenção é na fase da pré-escola, e ele tem uma atenção de 10 minutos, o adolescente, 30. O que significa isso? Ele esquece compromisso, esquece os trabalhos, eles esquecem o que tem que fazer. É um DDA, o déficit de atenção. Tem um livro muito bacana, que é Mentes Inquietas. E nesse livro, eu posso até disponibilizar depois, futuramente, nas férias, não agora, vocês vão ficar super sobrecarregadas. Vocês podem estar lendo o livro, ela fala muito do DDA, que é o déficit de atenção, e como que a gente pode estar estimulando, trabalhando com criança com déficit de atenção. Vocês já ouviram em alguma matéria déficit de atenção? Sim, professora. Tá. A gente tem que buscar mecanismo para melhorar essa atenção dessa criança. Um outro aspecto é a hiperatividade, que é o furacão, aquela criança inquieta, aquela criança que não para, e ele é extremamente, quando criança, ele é inquieto, quando é adolescente, ele é bagunceiro, e quando é adulto, ele se sente inquieto. Tem que estar sempre buscando algo para fazer. A criança impulsiva, ela é diferente do hiperativo, é a criança que não escuta, não tem senso do perigo, com relação, quando ela está na fase escolar, ela interrompe outras crianças, age fora de hora. Quando é adolescente, ela assim não tem muito controle, e quando adulto, ele toma decisões prematuras, precipitadas e impacientes. São pessoas impacientes. Bom, o diagnóstico, eu estou passando rápido porque eu acho que isso vocês já viram. Ele compromete 30% a 80% das crianças têm esses sintomas. E
os sintomas persistem ainda na vida adulta em 65% dos casos. Esse transtorno, talvez vocês não conheçam, é o TAS. Vocês já ouviram falar de TAS? Não, professora. Não, professora. TAS é transtorno de ansiedade de separação. É qualquer causa de separação dos pais, separação dos amigos, ele pode manifestar esse transtorno de ansiedade de separação. São sintomas de ansiedade, porém, num nível mais grave que compromete essa criança, podendo ser separação dos pais, separação dos avós, mudou de cidade, e normalmente ele começa a manifestar com dores abdominais ou queixas somáticas, dores de cabeça, dor abdominal. Ele começa a ficar mais resistente em ir para a escola, e ele tem uma preocupação muito grande com os pais. Apresenta dificuldade em dormir, ele só dorme com os pais. E apresenta pesadelos ligados à separação. Esse é um quadro que a gente colocou os sintomas de uma criança que tem TAS, que é transtorno de ansiedade e separação. O TAS, ele é desenvolvido em 33% a 40% das crianças que levam isso para a vida adulta, tá? E isso pode ser, o TAS, um gatilho para desenvolver a depressão. Ele não soube lidar, ele não sabe lidar com transtorno de ansiedade e separação, pode ser um gatilho para desenvolver a depressão, ou um gatilho para desenvolver o transtorno de pânico. Transtorno de pânico é um medo muito grande de pessoas, de ficar junto com outras pessoas. E esse TAS, ele pode começar na infância e ir até a vida adulta. O outro que a gente vê muito na escola é o transtorno de conduta. O transtorno de conduta, ele compromete de 30% a 50% das crianças. Ele é mais comum em meninos do que meninas. O TC, ele é mais comum nas áreas urbanas e a incidência aumenta durante a adolescência. O que significa transtorno de conduta? Ele tem início no final da infância, tá? Lá pelos 9, 10 anos, e começa a aumentar na fase da adolescência. O transtorno de conduta são aquelas crianças que têm comportamentos que eles querem ser assim, desafiar. Eles têm problemas, eles têm um comportamento agressivo, eles têm um comportamento que pode desenvolver um comportamento de suicida, eles têm uma agressão a um animal ou uma pessoa, por exemplo, chuta cachorro, chuta gato, pega o xilingue, quer acertar um pássaro. Eles têm essa questão de destruir. Ah, não pode pisar na grama, eu vou pisar. Eles não querem seguir regras, tá? Eles cometem roubos ou furtos de forma desnecessária. Porque eu quero violar regras. Eles que começam na infância, são crianças que têm esse comportamento porque eles querem ser diferentes, eles querem se destacar de um modo diferente, apresentando esse transtorno de conduta. Transtorno de conduta é assim, tudo que violou regras e tem um comportamento exagerado, agressivo, é um futuro candidato a ter um transtorno de conduta. A gente vê muito disso em escola. O jovenzinho que ele quer desafiar. Ele é diferente do transtorno opositor desafiador. O que é esse transtorno? São aquelas pessoas que perdem a calma com facilidade. Gente, começa lá na infância. Ele pode se tornar um velho ainda com esse transtorno opositor desafiador. Ele se desacata, ele recusa obedecer regras, tem comportamentos incomodados, responsabiliza o outro sempre por seu erro, nunca foi ele que errou, foi o outro que fez ele errar.
irrita com facilidade e são pessoas extremamente rancorosas ou vingativos. Ah, isso muda quando adulto? Não, ele continua tendo esse comportamento do transtorno opositor desafiador, tá? O que eu falei anterior é de conduta, e aqui ele é o opositor. Ele quer realmente ser o diferente, ele quer ter esse comportamento diferente. E isso não é porque a pessoa quer, porque é o cérebro dela, lembrando que tudo na nossa vida está ligado ao nosso cérebro, tá? Até quando a gente sente dor, quem é que dá a comanda da dor? É o nosso cérebro. Então, vamos supor, eu machuquei a minha mão com prego, né? Eu tiro. Mas quem faz essa comanda tirar? Ó, eu machuquei com prego, essa dor percorre toda a minha dor aqui do meu nervo, vai lá na minha medula espinhal, a minha medula espinhal emite aqui para o meu cérebro. Tire rapidamente. Então, logicamente, o meu cérebro vai dar a comanda, percorre novamente, eu vou lá e tiro. É tudo muito rápido, mas é o nosso cérebro que dá a comanda de tudo. Bem, os sinais de alerta do opositor. Normalmente, eles perdem a calma, eles são responsáveis. Isso eu já falei. O diagnóstico do transtorno de conduta. São pessoas que pode acontecer nos últimos 12 meses, se ele tiver esse comportamento, ele tem esse transtorno de conduta, ok? E o que marca muito o transtorno de conduta é que eles são agressivos com pessoas e animais. E eles não querem seguir regras. Agora a gente vai falar um pouquinho de violência. Até aí, tudo bem? Sim, profa. Tá. A violência, na verdade, a gente vai ver que na escola existe muito comportamento violento. A violência, ela sempre existiu. No Brasil, sempre houve violência. O que acontece? Ah, mas antigamente não tinha? Sempre teve violência, tá? O que aconteceu é que no século 20, 21, os atos violentos começaram a aparecer mais na escola. E eles começaram a aparecer mais, segundo os estudos, na população da classe mais baixa. E não é verdade. O comportamento violento pode se manifestar em qualquer faixa etária, em qualquer meio social. Para Freud, ele vai explicar que a violência ela é inata. O que significa isso? O homem já nasce com esse instinto natural. Da mesma forma que eu amo a minha namorada, eu odeio. Então, amor e ódio, segundo Freud, são sentimentos que andam em paralelo. Na mesma intensidade que eu amo, eu odeio. Então, uma forma de você buscar desviar esse sentimento da violência é buscar mecanismos de defesa. Existem vários mecanismos de defesa. E um deles que Freud coloca é a sublimação. O que significa? Ou a projeção. Onde eu coloco essa criança que tem muita energia, tem muita tendência para ter até aqueles transtornos, eu preciso fazer com que ela gaste aquela energia onde? Nos esportes. Eu vou levar ela para que ela tenha contato com o esporte, para que ela use a energia no esporte. Isso é um mecanismo de defesa. Eu vou sublimar, eu vou tirar ela daquela energia que ela tem, daquele comportamento, eu vou desviar e colocando um outro para que ela possa ocupar, certo? Existem estudiosos que vão falar que a agressão, existem alguns estudos que vão indicar que está ligada aos fatores biológicos, aos fatores cognitivos e à personalidade. Aos fatores biológicos, existem vários estudos que indicam que os meninos são mais agressivos que as meninas, ok? É a questão do ambiente também, se ele vive num ambiente onde ele convive com essa agressão, ele pode ter essa tendência a desenvolver um comportamento mais agressivo. E no aspecto cognitivo, com relação à rejeição, ao isolamento, quando ele
quando ele está isolado, ele se sente inferior, ele pode ter sentimentos de hostilidade. E a personalidade também, uma criança que é agredida emocionalmente, fisicamente, em todo o seu processo da sua formação, ela pode desenvolver uma psicose. E essa psicose faz com que ela olhe o problema de uma outra forma, podendo desenvolver até perturbações e padrões de conduta. Pode ser um opositor desafiador, pode ser um que tem um transtorno de conduta. Existem 2 tipos de agressão: agressão normal e agressão anormal. A agressão normal são a mordidinha, a criança dá uma mordidinha na bochecha, tá? Ela dá um beliscão. Isso, na psicologia, o normal surge na infância, é sadio, vai acontecer mesmo. O anormal passa a ser anormal, por quê? Porque é uma atitude excessiva. Quando ela demonstra que ela é agressiva de uma forma excessiva, de uma forma incansável. Todas as atitudes que ela tem é de uma forma excessiva. Lembrando, tudo que é excessivo está sinalizando alguma coisa. Então, essa criança apresenta dificuldade de seguir normas, dificuldade de obedecer, dificuldades de seguir os padrões. Isso já é essa agressão, já é anormal. Tá? Está sinalizando, está sendo um gatilho para ter uma outra coisa por detrás. A família, existem famílias que influenciam o comportamento da criança. Ai, a criança bateu no irmãozinho. Ai, que bonitinho, ela é fortinha. Então, essas atitudes podem estar reforçando um comportamento errado. Cabe à família desenvolver esse comportamento de uma forma mais sadia. Olha, não é recomendável você bater no seu irmão, certo? Porque aí ela vai lidando com essa agressividade de uma outra forma. Agora, se eu elogiar, se eu bater palma, olha, eu briguei hoje na escola, nossa, que bacana, você é meu herói, meu filho. Eu estou incentivando o comportamento agressivo para que ele tome uma dimensão maior. Lembrando que a raiz do comportamento agressivo, ele começa na infância. Ele vai estar alicerçada dentro de casa, com relação aos afetos que a figura materna e a figura paterna irão dar para essa criança. Então, se esses pais acharem graça, darem risada, ele está estimulando esse comportamento agressivo. Professora? Pode falar. Eu não sei se você viu um vídeo, né, que virou até meme, que elas foram em todos os programas, 2 irmãs, né, que tinha festa de aniversário e uma assoprou a vela no lugar da que era para soprar, entendeu? Aí bateu nela, puxou o cabelo e tal. E aí incentivaram, né? Porque levaram elas em programas, em tudo, Sim. E tipo, foi meio que um incentivo, né? Sim, expuseram aqui, nossa, acham graça, dão risada. Aqui bateu, ela se fortalece. Verdade. Então, ela se torna assim, ela começa a ter características de mais agressão. E aqui a gente vai ver como que é a característica do agressor. Como eu havia dito, é mais comum nos meninos, os meninos têm comportamento mais agressivo, eles apresentam rendimento escolar baixo, eles apresentam uma atitude negativa com o professor, não querem obedecer, não gostam do professor, eles têm uma rejeição em alta, eles se aceitam de forma moderada e com relação aos estudos é baixo. E por eles terem essas características, eles têm uma relação com o grupo alta. Muitos são líderes negativos. Então, por exemplo, você está numa classe, você tem um aluno que tem essas características, que você já percebeu que ele tem essa característica de um agressor. Se você conversar com ele, com a classe toda, você está expondo ele. E é claro que ele tem o grupo, ele tem uma liderança, ele vai usar o grupo a favor dele. Então, você vai perder o controle desse aluno e dos demais da sala. Então, o ideal, conversar com ele em particular,
conversar com ele sozinho, porque aí você corta um pouco da força que ele tem na liderança. Por quê? Com os outros, ele fortalece. Sozinho, ele fica mais vulnerável, mais fragilizado. Aí você consegue conversar. A gente vai ver agora a teoria da frustração. O que acontece? Nós, seres humanos, nós temos essa tendência a desenvolver a frustração. Quando? Por quê? A frustração, ela é uma decepção, é um sentimento de decepção. Quando a gente tem um desejo, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem uma meta, e isso não é atingido, a gente fica decepcionada, ok? Vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu fui num banco, coloquei o meu cartão lá na maquininha. Tirei o dinheiro, tudo, eu quero tirar o meu cartão de volta. O cartão não vem. Qual é a sua atitude? Você começa a chutar a máquina, você começa a dar soco. Por quê? Teoria da frustração e agressão. A minha decepção, eu ajo de uma forma agressiva. Então, o ser humano, ele é assim. Todo indivíduo, toda frustração provém de uma agressão. Agressão gera frustração. Por quê? Eu não fui atendida, não consegui realizar o meu desejo, eu sou frustrada. Eu sou frustrada, gera uma agressão. Olha o círculo, é um círculo. Eu faço um caminho de um círculo. Quando a criança, o indivíduo, ele não sabe lidar com a frustração, normalmente ele vai ter problemas nos aspectos emocionais e cognitivos, ok? Ele vai ter dificuldade em aceitar essa frustração. Por isso que a gente fala que a gente tem que ensinar a criança a lidar com esse sentimento de decepção. Então, você não vai ter o seu bonequinho agora, porque nesse momento eu não posso. Porque se você não fizer isso, o mundo lá fora vai fazer. E vai fazer de uma forma muito pesada que vai gerar uma agressão nela. Aí eu não consigo, eu vou ter que responder de uma forma agressiva. Erich Fromm, ele já vai falar, diferente dos outros estudiosos, que existem dois tipos de agressão. A agressão benigna e a agressão maligna. A agressão benigna, ela está a serviço da vida. A gente tem que ter esse comportamento agressivo. O que a gente viu anterior, que é o bebê mordendo outro bebê, considerado normal, faz parte da vida. Eu preciso desenvolver esse comportamento agressivo. A maligna é quando ela torna um caráter mais excessivo, mais cruel. Isso é uma agressão que é uma agressão maligna, que é uma agressão doentia. A gente está finalizando. Tem esses vídeos, e talvez a gente não tenha tempo de vê-los. Tem um fala sobre ansiedade 1, ansiedade 2. Tem o outro que eu separei para vocês, que é emoções e sentimentos, tá? Que também, o que é emoção, o que é sentimento, qual a diferença de um, qual a diferença de outro? A gente acha que é a mesma coisa, tá? Tem o outro que é um texto, a diferença entre medo, ansiedade e estresse. Então, é muito importante vocês estarem lendo esses textos, porque eles vão servir de base e subsídio para vocês. A gente não vai ter muito tempo de ver todos. É muito assunto, é muita coisa. Porém, fica a deixa de vocês estarem dando continuidade à aula de hoje, pós-aula, vendo esse material, tá? O medo a gente tem que ter. O medo excessivo, ele passa a ser doentio. Tudo que é excessivo, ele tem um caráter doentio. A gente vai falar um pouquinho da violência sexual, da violência infantil, que tem sequelas. Existem violência. A violência não precisa ser só violência sexual, pode ser uma violência física, né? Quando uma pessoa bate, uma violência verbal, quando xinga uma outra pessoa, é também uma violência sexual, tá? Existem vários tipos de violência. E a negligência é quando eu não quero expor.
É muito interessante a gente falar de violência doméstica, violência infantil, que a maioria da violência ocorre dentro de casa. Existem números muito relevantes que a maioria ocorre dentro de casa, com pai, padrasto, tio, enfim. A violência deixa marcas profundas, né? E essas marcas físicas, essas marcas na saúde, dificuldades de engolir, dores, inchaço, até nas áreas genitais, a vagina fica alargado, problemas de gravidez precoce ou aborto, vestígios na boca, na roupa, e é um ganho ou perda de peso. Ainda a violência sexual com relação ao comportamento. O que acontece? A gente viu no aspecto físico. E no comportamento, a pessoa vai apresentar medo de ficar sozinha, medo de escuro, oscilação de humor, uma hora está alegre, uma hora está triste, medo e confusão da idade, não tem essa clareza da idade dela, um choro excessivo, tá? Tristeza muito grande, pode ter comportamento agressivo, a criança pode desenvolver atividades impróprias para a idade dela, pode ter um isolamento, querer ficar sozinha, uma carência afetiva e a falta de concentração. Ela pode apresentar todos esses comportamentos, ou 2 ou 3. A violência, ela deixa sequelas muito sérias na criança. E os comportamentos na família? As famílias envolvidas com violência, elas tendem a ficar quietas. As famílias não se expõem, ou por medo, ou por insegurança. Tem mães que sabem dessa situação e têm receios de estarem expondo, porque o pai pode ser uma figura autoritária, a mãe é uma submissa, por exemplo. A pessoa que comete o abuso, ele se mostra extremamente zeloso, ele mostra protetor, tá? Ele vende aquilo que ele não é. O agressor, ele começa a manifestar que o abuso, para ele, é uma forma de manifestar o amor que ele tem pela criança, por exemplo. O agressor, ele manifesta, assim, ele justifica esse erro dele, falando que é a criança que está seduzindo, tá? A criança que está fazendo ele a ter relações sexuais. A criança, adolescentezinho, que está usando roupas que está chamando a atenção. É frequente que esse autor do abuso, ele também pode ser um indicador que ele tenha sofrido uma violência na infância. Tudo bem, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Tudo bem, professora. Tudo tranquilo, professora. Tranquilo, professora. Olha só. Ainda a gente vai ver o perfil do agressor. Quem é esse agressor? Olha só, o agressor, na grande maioria, são homens, eles sofrem de transtornos antissocial, eles sofrem de transtornos de personalidade, alguns podem ser dependentes químicos ou alcoólatras, outros podem ter transtorno de histeria e outros podem ter uma paranoia ou um ciúme patológico, tá? Só que aí é síndrome do pequeno poder. Eu vou exercer o meu poder numa pessoa que é mais frágil do que eu. E, nesse caso, é uma criança, eu faço dessa criança minha vítima. Opa, deixa eu ver se vai. O que acontece na criança? Gente, traumas, sequelas, baixa autoestima, agressividade, uma criança que tem danos emocionais, cognitivos, dificuldade de aprendizagem, um monte de transtornos que vai
influenciar toda a vida dessa criança. É muito importante que nós, professores, saibamos que existe isso, saibamos que existe essa violência na família, e a gente não pode sair por aí tomando e nem julgando. É muito importante, primeiro momento, observar, observar, observar. Por quê? Porque você vai entrar num aspecto familiar. Você vai entrar no aspecto familiar, que é extremamente delicado, é extremamente complicado de você levantar uma problemática para a família. A mãe não aceita, o pai se recusa. Então, esse cenário é muito complicado, é muito difícil, é super delicado. Então, é muito importante, primeiro, observar, observar e observar. Tá? E aí, você observou, você passa para o seu coordenador, passa para o diretor, ou você, como diretor, procure órgãos, supervisor, para tratar de uma forma mais... Pode ficar, professora. Para tratar de uma forma mais delicada esse assunto. Papai já vai embora? Tá? E a gente acha que termina com esse slide desse monstro aparecendo para a criança. Ok? É uma imagem de um monstro na vida da criança que deixa sequelas para ela. A gente tem Professora. Também... Oi, pode falar. E nesses casos, quando o agressor ele é o que provém a família, muitas vezes a mãe sabe Sim. do que acontece e ela simplesmente não faz nada, porque ela é dependente tanto financeira como emocional. A maioria dos casos... a criança que acaba sofrendo, né? Sim, a maioria dos casos, a mãe sabe, ela é submissa, ela aceita, ela fica quieta, ela faz de conta que não é com ela, faz de conta que não existe. Tá? Porque muitas vezes a criança também não tem a coragem de falar por essa submissão, né, da mãe. Ou se fala, não dá credibilidade. Ah, não, exatamente. Você está inventando, você está criando isso. Né? Exatamente. E as sequelas irão acompanhar o resto da vida dessa criança. Isso é muito sério, a gente tem muito, é mais comum o caso de violência doméstica, está acontecendo muito, a gente tem muito caso de violência doméstica acontecendo mesmo nesse meio familiar. Porque igual assim, no meu caso, foi o meu pai que abusou de mim, e a família dele ficou toda contra mim. Ninguém acreditou. Sim. Ninguém vai dar voz a uma criança. Assim, como a senhora falou, ele colocou a culpa em mim. Sim, assim colocava a culpa em mim. Então, assim, quando a criança fala, você tem que saber se ela está falando uma coisa real ou mentindo. Mas você tem que dar atenção ao que a criança fala, o comportamento, porque o comportamento, ele muda muito. Sim. Da criança. E a professora, como muitas vezes ela está muito mais tempo com a criança em sala de aula, é mais fácil para ela perceber essa mudança de comportamento, né? E até, assim, a criança se aproxima mais do professor do que da mãe. A mãe não vai dar voz para essa criança. Ah, você está imaginando, ele é tão presente, ele compra tudo para você, ele faz tudo em casa. Ele é o sustento. Verdade, é bem assim. Então, assim, a mãe não vai dar credibilidade, não vai ouvir, e cada vez mais a criança se vê amarrada nessa situação. Tá? E a gente acha assim, nossa, isso acontece só na periferia. Não, gente. Acontece em qualquer lar, acontece com qualquer pessoa. Tá? A violência doméstica está presente. E esses agressores, eles justificam assim, é a forma que ele tem de manifestar o amor dele, tá? E cometendo essa violência, ou verbal, ou física, ou uma violência sexual. Uma vez eu vi um vídeo, um documentário falando a respeito de violência sexual. Um pai, ele falava assim, eu não fiz filha para outros homens, eu fiz filha para mim. Ah, sim, tem essa também. O que eu faço com ela, eu faço para proteger. É uma forma de manifestar o meu amor. Essa fala fica bem clara nesse vídeo aqui do Mário Sérgio Cortella, quando ele fala dessa violência. Eu amo meu filho dessa forma, então é uma forma de proteger. É bem isso que você acabou de falar. Tá?
Talvez a gente não dê tempo, mas está aí um outro material para vocês estarem vendo. Vamos voltar. E aí, gente, a gente viu muita coisa. Quero saber de vocês agora como está. Tudo tranquilo, professor.